Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem sentar-se um instante. Na primeira leitura é bonito ver a intercessão de Abraão. Abraão negociando com Deus a salvação de Sodoma e Gomorra. Vai dizer que o clamor chegou ao céu, o clamor pelos pecados. Os pecados daquelas duas cidades clamavam a Deus justiça. E Deus manda ali 3 anjos para ver o que estava acontecendo. Foram 3 anjos lá fiscalizar, ver o que o povo estava aprontando. E Abraão, sabendo que aquele povo era custoso, começa a interceder a Deus para não destruir a cidade. Ele começa dizendo, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? E aí Deus disse, não, se tiver 50 justos, eu vou salvar a cidade. Se tiver 50, não destruirei. Abraão sabia que não tinha 50, aí ele começa, e se faltar 5? O Senhor vai destruir a cidade mesmo que falte 5? E Deus disse, não, se tiver 45, não vou destruir. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E eu quase vejo a hora de Deus destruir Abraão. Fala, não, Abraão, vou destruir a você. Né? Você está enchendo a paciência aí. Né? E até que eles fecham um negócio em 10. Se tiver 10 justos, não destruirei a cidade. E o problema é que não tinha 10 justos, só tinha 4. E Deus destruiu a cidade. Quando eu dou comunhão nas missas de semana, eu fico contando para ver se tem 10. Né, às vezes, nas missas de semana tem pouca gente, eu fico, será que dá 10 comunhões? Se tiver 10, dá para salvar a paróquia. Né, agora, se não tiver 10, aí estamos perdidos mesmo. Deus pode destruir. É preciso que a gente queira ser um desses 10 justos para aplacar a ira de Deus. Mas a boa notícia está aí na segunda leitura. Se nós não formos um desses 10 justos, mesmo assim Deus não destruirá a cidade. Porque nós temos um justo que vale pelos 10. Né? Jesus, ele vale pelos 10 justos, vale pelos 50, vale por todos os santos. Né? Jesus, com o seu sangue, perdoa os nossos pecados. E a nossa esperança é que agora não é Abraão que intercede por nós. Se Abraão já era um bom advogado de defesa, quanto mais Jesus diante do Pai intercedendo. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, que pede, Pai, paciência, não destrói o mundo não. Eu sei que eles merecem um castigo, mas eu já morri por eles. Os nossos pecados não são menos graves do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Se olhar para a nossa geração, para o nosso tempo, para o nosso mundo, tem muito mais violência do que tinha em Sodoma e Gomorra, eu acho. Se olhar para a nossa época, tem muito mais idolatria e satanismo do que... Sodoma e Gomorra adorava as bestas, adorava o sol. Agora, na nossa época, o povo adora o demônio. E na nossa época tem tanta corrupção, tanta mentira, tanta maldade. Deus tinha motivo de sobra para destruir o mundo, mas nós temos aí um intercessor que com o seu sangue paga a nossa dívida. E no Evangelho, Jesus nos mostra o caminho da santidade. A santidade não mais é ser impecável. Mesmo que a gente tente ser impecável, não vamos conseguir. Então, a santidade é ter união com Cristo. Nós não precisamos ser um desses 10 justos, mas precisamos estar unidos a Jesus. Precisamos estar unidos a Deus. E isso é a santificação, isso é a vida cristã. E Jesus nos ensina como devemos rezar. Devemos rezar como um filho pequeno.
A palavra Abá, que foi a palavra usada por Jesus, por muito tempo a igreja não traduziu essa palavra pai. Em hebraico, Abá significa paizinho, né? Como a criança pequena invoca o pai. A criança grande, ela aprende a negociar com o pai. O pai, se eu passar na escola, então o senhor me dá uma bicicleta, né? Eu faço isso, mas o senhor faz aquilo para mim. Eu vou para a Trindade a pé, mas o senhor faz esse milagre aqui que eu estou precisando, né? A criança grande, ela manipula o pai, ela chantageia, ela pede presente, exige recompensa. A criança pequena não, o que ela quer é estar no colo do pai e pronto. Essa oração aqui, talvez nem seria a palavra, é a criança pequena que estende os braços para o pai. É a criança pequena que não exige presente da mãe, ela só quer estar no colo da mãe, só isso. Então, essa oração filial que nós deveríamos aprender com Jesus, de querer estar na presença de Deus, só isso. Deus já é a nossa recompensa. Quando um dos discípulos pede, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a rezar, é porque ele já tinha visto Jesus passar a noite inteira em oração. E a pergunta é, como que o Senhor dá conta de rezar assim? Nos ensina a rezar, como que o Senhor reza? Então, Jesus quer nos ensinar a ter esse mesmo relacionamento filial que Ele tem com o Pai, esse relacionamento de confiança. No fundo, é aprender a rezar como Jesus reza. A oração de Abraão já é bonita, mas a de Jesus era muito mais. Uma oração de filho com seu pai, e um filho que ama muito. E aqui, Jesus também nos ensina a rezar com insistência. Não basta rezar, é preciso perseverar na oração. A oração do católico tem 2 defeitos: reza pouco e só para pedir, né? O católico tem esses 2 defeitos: a gente reza pouco e quando reza é para pedir. Jesus nos ensina o contrário, a rezar para estar com o Pai e a rezar muito, a rezar com insistência, a rezar com perseverança. E Ele nos garante: pedi e recebereis. Se nós pedimos o Espírito Santo, será dado. Aqui é preciso entender a diferença de fé e a virtude da religião. São 2 virtudes diferentes. A fé, ela é invisível. A gente não dá para julgar a fé de uma pessoa. Não dá para saber o tanto de fé que eu tenho. A fé não dá para calcular, não dá para medir. E a fé, ela é interior. A virtude da religião é exterior. Nós praticamos religião de forma externa, praticando um culto a Deus, um louvor a Deus, cantando, ajoelhando, rezando as orações vocais. Então, é preciso que a fé que é interna se manifeste com gestos de amor. A fé que está dentro, ela tem que manifestar fora. Não basta ter religião sem fé. Se a pessoa pratica religião e não tem a fé, não vale nada. Mas se tem a fé, também tem que se externar essa oração. A oração, o amor que está dentro, a fé que está dentro, tem que ser manifestada fora. Não basta dizer eu tenho muita fé. Seria como que o marido dissesse, eu amo muito a minha esposa, eu tenho um amor muito grande por ela. A questão é se a esposa se sente amada. Ir lá e perguntar, o que seu marido faz para provar o amor? Não basta ter um amor muito grande no coração se esse amor não é externalizado. Então, nós precisamos externar nossa oração a Deus. Mesmo que tenha fé, é preciso externar essa fé. É preciso mostrar nossa fé na oração. E aqui está a boa notícia. Mesmo que você não tenha fé, mesmo que não tenha amor por Deus, mesmo que o coração esteja seco, ainda tem salvação. Porque Jesus vai dizer, se pedir o Espírito Santo, Ele vai ser dado. Mesmo que a minha fé esteja pequena, mesmo que eu não tenha esse amor grande por Deus, mesmo que eu não ame a Deus sobre todas as coisas, basta pedir que vai receber. Deus atende na hora. Se nós pedimos a fé, se nós pedimos o Espírito Santo, se nós pedimos o amor por Deus, Deus vai atender na hora. E isso é o único necessário do Evangelho do domingo passado. No domingo passado, Jesus dá bronca em Marta. Marta, Marta, você está muito preocupada, está muito agitada, você está correndo com muita coisa, só uma coisa é necessário. E essa uma coisa necessária não é a oração. Essa uma coisa necessária é a graça de Deus.
Né? Se eu estou rezando, também não quer dizer que eu amo. Né? Não é porque o namorado deu uma rosa para a namorada que ele tem amor. Né? Ele está mostrando com ato externo, mas o coração só Deus sabe. Né? E a gente também, não é porque a gente está rezando que tem amor por Deus. Mas aqui está a boa notícia: se nós pedimos o Espírito Santo que é o amor de Deus em pessoa, né? Deus nos dará a fé, Deus nos dará esse amor, e aí sim nós teremos o único necessário. E aí não vai viver por viver, não vai trabalhar por trabalhar, não vai rezar por rezar. Né? Tem gente que reza o terço só para o terço acabar. Né? Não vai ser uma máquina de reza. A vida, se tem o Espírito Santo, a vida deixa de ser mecânica. Os budistas, eles têm uma maquininha de oração. Eles põem o papelzinho dentro de uma roda, e aí roda aquela roda lá com a oração dentro, e eles acreditam, enquanto que a roda estiver rodando, a oração está subindo para o céu. Né? É mais ou menos igual nossa vela aqui. A gente acende uma vela, faz uma oração e acredita que, enquanto a vela está acesa, a oração está subindo até Deus. Né? Mas não basta ser uma máquina de oração. Né? Preciso aprender a rezar como filho. E aqui eu já disse uma vez, né, a nossa língua portuguesa não ajuda a rezar, porque ela é muito chique, é muito solene o português. Tem muita segunda pessoa do plural, vós que sois, né, superlativo. E eu fico pensando, o filho pequeno chegar para o pai e falar: ó, meu grandiosíssimo pai, na vossa imensa liberalidade, poderia conceder-me-á um picolé, né? O pai ia falar: esse menino ficou louco, né? Então, às vezes a gente quer enganar Deus com as palavras bonitas, né? A gente quer negociar com Deus, fazer chantagem com Deus. Que a gente tenha a oração de amigo. Né? Esse amigo aí deu o pão, não porque era amigo, mas por causa da insistência. Né? Aqui está a boa notícia. Mesmo que a nossa amizade com Deus não esteja muito forte, da gente poder pedir qualquer coisa, né? Mas se a gente insistir, Deus vai nos dar. Né, aqui tem a história lá de uma santa que ela pediu a conversão inteira de uma cidade. Era assim, algo impossível. E aí ela fez uma oração bem simples: Senhor, o Senhor poderia fazer isso? E Deus fez de imediato. Em pouco tempo viu lá que a oração dela foi ouvida. Ela falou: Senhor, mas eu rezei tão pouco. Como que o Senhor me deu esse impossível? E Jesus respondeu para ela: mas você me ama tanto, não tinha como eu negar seu pedido. Né? Aqui está a oração de amizade. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. E Jesus, em outra passagem paralela a essa, ele fala: pedir o que quiser. Né? E do outro lado, será que Deus pode pedir qualquer coisa para mim? Né? Será que eu quero que Deus seja meu amigo, mas será que eu estou sendo amigo dele? Né? Jesus pode me pedir qualquer coisa. Né? Então, que a gente queira fortalecer nossa amizade com Deus. Mas ainda tem essa boa notícia: mesmo que a gente não esteja tão perto de Deus assim, se nós insistimos na oração, Deus nos atende. Né? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.